Senhores, o Oscar Piastri hoje é o primeiro piloto da McLaren? A partir desse resultado agora? Então, o que eu acho que vai acontecer agora é, dentro ali da garagem da McLaren, dessa forma, sim, vão olhar o Piastri como assim, ok, ele é o cara que provavelmente vai ser um piloto para levar a gente pro título de pilotos. De construtores, eles estão seguros, não acho que tem nenhum medo de que vai acontecer de outra forma. E eu não acho que eles vão priorizar nenhum dos dois ainda, porque é uma diferença muito pouca no começo de campeonato para falar que vai ser o piloto priorizado, vai ser o primeiro piloto. Mas é é aquele sentimento interno que fica na garagem, tipo, pô, provavelmente ele é o cara que a gente tem que apostar para ser campeão, tá ligado? Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, você está vendo agora um corte de uma live. A gente está fazendo alguns react lives das corridas, obviamente quando as corridas estão acontecendo, e a gente acaba comentando muita coisa depois delas. Desde já você está convidado, sempre antes das corridas estaremos ao vivo, assistindo com vocês e comentando também, e também, claro, sempre publicando alguns vídeos de cortes dessas lives, que é o que você está vendo a partir de agora. Enfim, aproveite o que a gente tem a dizer. Se vai ser bom ou ruim, vai depender de você. É uma questão que depende muito da circunstância do campeonato. Agora, obviamente, que o Piastri, né, enfim, se tiver uma situação assim, ó, putz, tá lá o Verstappen batalhando contra as McLaren, cara, assim, talvez eles priorizem o Piastri pelo Piastri estar na frente, né? É o cara on fire, é o cara que tá, mais, vamos dizer, é mais confiável no momento. Eu falava aqui, pega no pé do Piastri o tempo todo, né? Cara, o Piastri, pra ele, sim, enfim, brigar pro campeonato, pra brigar com o Norris, ele precisava melhorar a consistência dele e o ritmo, seja de classificação ou de corrida. Porque eu falava muito, ele era muito irregular. Só que é o seguinte, esse ano ele conseguiu isso. Esse ano ele tá bem, velho. Esse ano ele errou o quê? Ele errou, Austrália. A Austrália que ele errou e no quali de ontem que ele era pra ter feito a pole, mas não fez uma volta boa. Então assim, cara, ele tá muito consistente, ele é o cara on fire, ele é o cara que assim, tá dando pra confiar no Piastri. Entendeu? O Norris não, cara. O Norris não tá dando pra confiar. Então é uma situação que, no momento, é o cara on fire. No momento é o cara on fire da McLaren. É o cara que a McLaren, tipo assim, pô, se tá numa situação um pouco mais complicada, dá pra confiar mais no Piastri do que no Norris. Mas enfim, é começo de campeonato, né? Pô, cara, são 24 corridas. Estamos no comecinho ainda, né? Tudo pode mudar. Sim, mas aí é a nossa análise da coisa. A McLaren vai considerar o Piastri como primeiro piloto agora? Assim, ela deveria... Talvez deveria, mas vocês acham que ela vai realmente fazer isso? Vindo da McLaren, eu acho difícil ela considerar alguém primeiro piloto, mas assim, se continuar essa atuada, eu penso que vai ser inevitavelmente. No momento eu não acho que faz sentido você considerar ninguém primeiro piloto, porque começo de campeonato tem uma diferença muito pequena. Mas é a mesma coisa que Kevin. Continuando nesse caminho, sim, tem que considerar ele primeiro piloto eventualmente, tá ligado? Ok. Dito isso, o Norris fez uma boa corrida no GP da Austrália. Leonardo no GP da Austrália também. Leonardo mandou R$5. Fala agora do Piastri, Kevin Nicholas. Norris não era pra ser a corneta. Eu só lembro daquele vídeo. Foi confirmado a fraude. O Norris fez uma boa corrida no GP da Arábia Saudita, apesar de ele ter feito o que aconteceu na classificação. O que prova, mais uma vez, que se ele tivesse classificado minimamente bem, ele estaria melhor. Exatamente. Sim. Eu acho que o fator clutch do Norris, bem como aconteceu com o Piastri há alguns tempos, assim, tá faltando. O próprio Piastri teve a chance de acabar com o Norris assim, na classificação, não conseguiu por causa do Verstappen. Se o Verstappen não tivesse largado mal, talvez a situação do Piastri não fosse tão confortável quanto é agora. Talvez a gente até mesmo estivesse perguntando sobre, poxa, será que o Piastri realmente merece ser o primeiro piloto, porque ele não tá aproveitando as chances? Mas acredito que, por mais que o Piastri talvez deva ser mais priorizado a partir de agora, não acho que a McLaren vai fazer isso de maneira tão direta. Também não acho. Também não vejo dessa forma. Vai ser aquela coisa do a McLaren deve ou a McLaren vai fazer? Ela nem deve nem vai fazer. Ela nem deve e nem vai fazer. Nem deve nem vai. Cara, ela tem o melhor carro. Ela tem o melhor carro. Ela não deve priorizar o Piastri hoje. Cara, ela é o melhor carro. Começo de campeonato tem diferença muito pequena de pontos. Sim. A briga, na teoria, a briga é entre os dois, tá ligado? Na teoria, a briga é entre os dois. Exato. Então, tipo assim, pô, cara, não tem como priorizar algum piloto numa briga que não tem outro cara de outra equipe. Tá ligado? Tem o Verstappen ali, mas, cara, o Verstappen vai ter que parir um pouco o espinho se a Red Bull continuar desse jeito. Então, tipo, assim, eu não acho que nesse momento, nessa altura do campeonato, vale a pena priorizar de qualquer forma, cara. É basicamente o que o Kevin falou também aqui. Cara, mano, é começo de campeonato.
se você só tem esses dois pilotos na prática, ali falando, disputando o campeonato mundial, e a diferença é muito pequena para você chegar e falar, ok, não vamos priorizar ele. Sabe, não faz sentido essa visão para mim hoje. Ok. Até o final do ano, os dois só brigando sozinho entre eles, não tem por que priorizar ninguém. O Dudu Apelão mandou aqui, oi Fernando, cabelo bonito. Tá bom. Falando em careca, quero trazer então para vocês um outro tópico de discussão aqui. O piloto ali que tá sem cabelo também, e que pode não só ficar sem cabelo, pode não só continuar sem cabelo, como ficar sem vaga para a próxima corrida ali, depois de uma corrida e um final de semana completamente esquecível do Jack Doohan. Existia essa suposta, né, nunca foi confirmado pela Alpine, claro, mas que ele teria um contrato de 5 corridas, e bateu agora. A Arábia Saudita foi a 5ª corrida. Assim, na minha visão, não impressionou de nenhuma forma. Quero saber da visão de vocês. Mas o The Race trouxe uma notícia também, essa semana, falando de que não seria todo mundo lá dentro da Alpine que estaria a do Briatore, achando que tem que rolar essa troca, e estavam querendo dar até a pausa de verão pro Doohan se provar. Então eu quero saber ali de vocês. Cortar a cabeça do Doohan agora, colar Pinto no lugar dele, ou tá do lado do pessoal ali que tem que segurar ele até a pausa do verão? Eu acho que esse rumor da troca do Doohan esfriou demais. Eu acho que ele já esteve mais latente. Eu acho que, sim, assim, claro que isso pode acontecer. Mas se fosse para trocar o Doohan já agora, eu acho que já estariam começando a falar. Bem como aconteceu na Red Bull, quando, vai trocar. Eu não sei. Porque a corrida acabou agora. Literalmente acabou de acabar. Mas se for para trocar o Doohan mesmo, esse rumor tem que começar essa semana agora. Se começar daquele jeitão, sim, assim. Tipo, galera, o Briatore vai botar o Colapinto no lugar do Doohan, o Doohan vai virar piloto da Fórmula 15. Fórmula 4 chinesa, tá ligado? Fórmula chinesa, tipo isso. Sim, eu não tô tão certo que ele vai trocar, não. Cara, assim, é que é aquela coisa, a gente fala desde a temporada passada que não vai durar. A gente fala desde a temporada passada assim, não vai durar. Não vai durar. E o Doohan não fez nada demais, né? Só o Bahrein ali que foi um pouco melhorzinho e tal, mas nada demais. Então, assim, não tem nenhuma justificativa pra poder manter o Jack Doohan na equipe. Então, se o Briatore quiser, cara, beleza, tchau. Fez nada, tamo junto aí, vai embora, entra Colapinto. Colapinto entrando na Alpine. Tudo isso, Harry Rua pro Doohan aí, cara, acho que não vai durar não, mano. Mas como o FH disse, já teve mais quente esse rumor. Não, perfeito. Até pegando ali como o FH na vez dele, até reformular a frase, porque acho que minha pergunta também não concluí da maneira que eu queria, mas vocês têm o poder de decisão na Alpine. Agora, você aperta o botão e tá na rua. Vocês apertam ou não? Assim. Uma questão de justiça, eu não tiraria o Doohan, porque também ele não tá fazendo além do carro, não. Tudo bem que o Gasly tá fazendo mais que ele, só que é a mesma lógica do Gabriel e do Huckenberg. Gasly tem muita experiência que o Doohan. Mas tem um negócio que o carro da Alpine ele é decente. Não, o carro da Alpine é decente agora. Então, não, mas a pré-temporada já tava bem. É que eles não conseguiram ajustar legal no início, tá ligado? Mas era um carro decente, mano. Assim, o carro da Alpine é um carro decente, diferente do barco da Sauber. Mas eu manteria ele pelo menos até o meio do ano. Pra ver como é que vai. O que pode salvar o Doohan é o desempenho do Gasly. Ele terminou aonde? Gasly terminou. Não terminou essa corrida. Né? Bateu. O Gasly não terminou essa Mas ele largou no top 10. Leclerc também. no pódio. Leclerc em terceiro no pódio. Assim, corrida. Vamos dizer que piloto, claro. E a temporada está sendo muito subestimada. Agora eu vou refazer essa frase que é para ter impacto no corte, né? Se a gente for usar. A temporada do Leclerc nesse ano está sendo demasiadamente subestimada. O Leclerc está sendo criminosamente subestimado nesse ano. Como sempre. Como sempre. Nem tanto como sempre, porque quando o Sainz chegou lá, a gente achava que o Leclerc ia acabar com o Sainz, e não aconteceu. Mas aí teve aquela primeira temporada e os caras passaram a achar que o Sainz é melhor que o Leclerc por 3 anos. No caso do Leclerc nessa temporada, a gente está vendo que o Hamilton está tendo problemas com o carro, sim. Isso significa que o Hamilton é um bagre? Que o Hamilton está velho? Não! Mas temos que elogiar aqui o trabalho do Leclerc nesse ano, porque está fazendo talvez até mais do que esse carro deveria. Com certeza. Como sempre. O Leclerc tá absurdo.
sou um grande defensor de Leclerc, sempre Também. fui. Inclusive, não à toa, botei ele como favorito pra mim pra vencer nessa temporada, se a Ferrari tivesse carro pra isso. Porque ano passado, tirando o Verstappen, pra mim o Leclerc foi o melhor piloto da temporada. Depois do Verstappen, pra mim o melhor piloto foi o Charles Leclerc. Então ele é um piloto extremamente subestimado e que geralmente acontece por conta da Ferrari tá a draga de sempre, que ela costuma estar. Ó, vou falar um negócio. A gente só não tá falando do Leclerc porque ele não bateu. E eu não tô falando isso aqui de meme, não tô falando isso aqui porque é engraçado. Não, realmente. Sabe por quê? Se o Leclerc bater o carro qualquer vez a partir de agora, continua mesmo. Ai, superestimado. A Ferrari mandou o piloto errado embora. Pô, não. Você vê aqueles Cara, depois dessa aí eu saio, tá? Não. Então, Depois sabe? dessa aí sai. Sobre o Hamilton, não é uma coisa que a gente vai falar de opinião. A gente não vai chegar aqui e vai pegar no pé do Hamilton. Os três aqui são, é o presidente do jurídico e os dois auxiliares nesse ponto. Mas o próprio Hamilton já admitiu que assim, ele não tá bem com esse carro da Ferrari. Assim, ele só não tá bem mesmo. Ponto. Ele tá dando o melhor dele, como ele sempre faz, mas ele não tá bem. E é isso. Simples. Isso não... Ver o Leclerc bem não significa que, ó, o Leclerc tá indo melhor que o Hamilton com o mesmo carro. O Hamilton está lavado. Não, Kevin. Ele falou isso na última corrida. O Hamilton está lavado. Tá o lavado. Hamilton isso e aquilo. Existe uma possibilidade disso realmente estar acontecendo do Hamilton, assim, entre aspas, acabado? Existe a possibilidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se ele não melhorar até o final da temporada, muita gente vai achar isso. E é natural. É uma questão de opinião pública. Mas é um grande alerta para o próprio Hamilton, porque o Leclerc com esse carro tá fazendo muito bem. E quando a Ferrari entender melhor esse carro, ele já vai estar com uma certa vantagem. E Exatamente. aí que a pressão chega maior no Hamilton e ele vai ter que acordar o quanto antes. Ela tá protestando aí contra suas opiniões do Hamilton. Ela é torcedora do Hamilton. Então, e aí, Ó, Kevin? Oi. É Sobre Leclerc. É que eu Até tava me deu aqui um corte, arrumando o né? live time que o live time Leclerc, saiu da acho que tela. foi. Tranquilo. Sobre- de boa. Sobre Leclerc, acho que deu a opinião dele também ali. Já. E de Bom, resto, ok. a corrida foi uma Mercedes. porcaria. A corrida foi horrível. A corrida foi uma porcaria, definitivamente. Foi horrível. O Fred Vasseur ali sendo defendido em relação ao fato dele ter dito que seria um campeonato de classificação. Apesar de que Bahrein foi boa corrida, ainda assim, mas a Arábia Saudita voltou a desgraça que foi. E pela primeira Japão, vez, por o Pole exemplo. não venceu, né? Pela primeira vez, o Pole não venceu. Verdade. Pela primeira vez, o pole position não venceu. Teve uma Por posição de culpa 5 dele. segundos para ajudar? Por culpa dele. Exato. Por culpa dele. Mas, Dito isso, foi uma corrida assim que prova mais uma vez que se a pista não for larga, vai ser uma merda. Assim, GP de Miami, gente, GP de Miami que você que quiser nossa, ir com a gente vai ter que dar as mãos assim, ó. GP de Miami, todo mundo aqui, ó. As mãos. Mario Kart. Ninguém, Mario ninguém Kart. solta a mão de Mario ninguém Kart. solta a mão de- Mario Kart. Vamos assistir a rodada do Brasileirão, assim, um Vasco e o Guarani. Nem sei se o Guarani não vai jogar no domingo. o Foda-se, a Vasco gente e vai o ver. Guarani, você pegou um time da Série A, um time da Série C. Vasco e Mirassol, foda-se. Vasco e Mirassol, a gente vai assistir junto. Pelo menos o primeiro tempo, pra pegar a corrida, porque, assim, vamos ter que dar as mãos e ir juntos. Que vai ser uma corrida horrível também. Playoffs da Dito isso, NBA. Vai ser uma